nunca com essa visão de inimigo, nunca com essa marra que veio depois, dentro daquilo que nós conversamos. Sim. Eu fiquei surpreso. E eu até liguei para um dos nossos mais antigos, né, dos grandes mestres, e perguntei para ele, falei, por que isso? O Hélio Gracie, eu estava lendo aqui, ele entrava sorrindo. Na minha geração era um clima de guerra. O cara, às vezes, a gente no hotel, o adversário às vezes vinha cumprimentar, nem olhava para a cara do cara, tratava mal, cheio de marra. Falei, mas por que... Aí ele virou para mim e falou, Pedrinho, você tem que entender que a gente tem uma geração de muita gente traumatizada. Tem uma cena clássica. Você já viu a luta do Pinduca com o Marco Ruas? Sim, inclusive recebi ambos aqui em dias separados, mas porra. Então eu vou te fazer uma pergunta se você lembra de uma cena clássica antes da luta. Não vi nada antes da luta. Só Os dois no ringue, bem antes da luta, se encarando. Ah, sim. O que o grande mestre Carson Gracie faz? Não sei. Pega o rosto do Pinduca, vira e fala, para com isso. Para com essa marra, o que é isso? Você vê, não tem palavra, mas você vê claramente que ele vira a cara do Pinduca e fala assim, deixa ele para lá. Putz. Tipo assim, aí você vê que o Carson, porque na minha opinião, outra coisa controversa que eu vou dizer aqui, o maior discípulo do Hélio Gracie, quem mais bebeu da fonte para ser um lutador, Carson Gracie. Carson Gracie? Carson Gracie. Não Hollis Gracie? Carson Gracie. Uau. Com todo respeito ao Hollis, mas o Hollis viveu uma geração onde ele não foi tão testado quanto o Carson. Perfeito. Não por culpa dele. Sim. Eu conheci o Hollis, eu era pequeno, lembro muito bem dele, porque ele era uma figura muito marcante. E... Cara, nota 1000. Pai dele, não biológico, pai dele, o Hélio Gracie, falava que ele era o máximo. Tinha uma admiração enorme por ele. E quando ele partiu, ficou muito, muito triste. Mas ele não viveu numa geração como o Carson viveu. Carson teve que sustentar o bastião ali da família. E o Carson, ele foi o primeiro filho do Carlos Gracie. Então, os outros... Por que eu digo discípulo do Hélio Gracie? Porque os outros também já aprendiam com os irmãos mais velhos, com os primos. O Carson não tinha ninguém. Era só Carlos e Hélio. Mas o Carlos já tinha passado o bastão para o Hélio do tatame. Porque o Carlos era um contemplativo. Sim. Né? Era um estudioso, um filósofo. E era o orientador. Mas ele viu no Hélio a condição de se fazer no tatame. Ele viu o potencial do Hélio. E ele fez do Hélio a estrela da companhia. Muita gente não entende. Fala, poxa, mas por que o Hélio tem um protagonismo e o Carlos não tem? Isso é injusto. Sabe de quem é a culpa disso? Carlos Gracie. Ele passou isso. Ele colocou o Hélio como a estrela da companhia. Sim. Ele nunca teve essa vaidade. Então, a Reila aqui falou da vaidade... Não lembro qual foi a palavra que ela utilizou. Vaidade... Enfim. Patológica. Patológica, exato. Você viu o episódio? Vi. O que era essa tal vaidade patológica do Hélio? Aí só ela pode explicar. Eu nunca vi isso no Hélio Gracie. Entendi. Eu considero o Hélio Gracie um avô. Né? Chamava ele de tio Hélio. Me disseram que você era o neto preferido. Já não sei. Aí não. Rose Gracie. Falou isso? Falou. A Rose ela é suspeita, porque ela é muito minha amiga e uma irmã. Gente finíssima. Poxa, gente finíssima. E também é uma profunda conhecedora da história da família, muito, sabe muito. E muito apaixonada pelo jiu-jitsu também, é fantástica. Mas o Hélio Gracie, ele era um homem extremamente dedicado à filosofia que ele aprendeu com Carlos. E sempre que ele era criticado por pessoas da família, ele dizia, vai perguntar para essas pessoas se elas seguem a filosofia do Carlos como eu sigo. Porque a maneira de homenagear o Carlos, segundo ele, a melhor maneira não é através de palavras, é através de atos. E o que realmente deixava o Carlos feliz? Quando ele conseguia transmitir, como um mestre, como um professor, transmitir
para os seus discípulos a sua filosofia de vida, que estava baseada na alimentação. O Carlos era radical. Não tinha espaço para entrar nada que estivesse fora. Não, ele não aceitava. Flexibilidade toma um refrigerante de vez em quando. Come um bolinho de chocolate de vez em quando. Não. De jeito nenhum. Ele passou isso para o Hélio. Então, os dois tinham essa mente espartana, da disciplina. Né? O Carlos tinha muito isso. Tanto é que o Jorge não se enquadrou, ele botou o Jorge para fora. Quer dizer, ele não era um flexível. Né? Por que o Hélio Gracie teve tanto destaque junto com o Carlos? Porque o Hélio Gracie, ele acreditava naquilo. Às vezes querem dizer também que o Carlos Gracie era como se fosse um escravo, como se ele não tivesse luz própria. Não. O Carlos ou o Hélio? O Hélio. Tá. Porque o Hélio, às vezes, seguia o Carlos cegamente. Não, isso não é verdade. Ele acreditava no Carlos, que é diferente. Aquilo ali fazia sentido para ele. Sim. E os dois se complementavam, eles complementavam porque são dois seres humanos com virtudes e qualidades. A gente não pode querer santificar ninguém. Claro, não existe isso. Não existe isso. Fato. Os dois têm virtudes e defeitos, como qualquer outro. Sim. Então, o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, eles tinham essa capacidade de se complementar. O que um tinha mais, o outro tinha de menos, o que o outro tinha de menos, o outro tinha de mais. E aí se complementavam de uma forma fantástica. Você imagina, Hélio Gracie tinha acabado de casar, um dia o Carlos chega para ele e fala, toma aí, 7 filhos. Então, cara, eu vou pro Ceará. Então, isso para mim... Você imagina o grau de confiança? Não imagino. E de irmandade. Então, esse é o ponto. Para mim, é mais a irmandade do que a própria confiança. Porque se meu irmão chegar para mim agora e falar, mata no peito e falar, Vinícius, foi mal. Não dá. Não dá. Você entendeu? Não é um, não é dois, são 7 filhos. 7, é você falar assim, eu vou ter que me abdicar de algo, mas isso eu vou fazer. É surreal. E o que a Reila, talvez, quando ela fala de... Porque é patológico, né? Uma doença. Mas... Talvez ela tenha falado isso naquele momento que eles estavam ali disputando e tal. Mas o Hélio Gracie, ele era uma pessoa de muita convicção. Ele acreditava muito naquelas ideias. E ele, dentro dessa filosofia samurai, dessa filosofia espartana, ele acreditava na disciplina. E ele achava que quando você saía daquela disciplina, aquilo era uma fraqueza. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!